Ao Senhor, queridos. Graças a Deus por mais esta rica e preciosa oportunidade que Deus em Cristo tenha me concedido e a todos vocês que se encontram aqui. Eu quero externar minha gratidão a Deus e Ele está revendo o pastor Marcos. É uma pessoa, como ele disse aqui, estivemos num período bastante desligado, sem nenhuma conexão, estávamos distantes, mas aonde eu passo, não tem como eu mencionar a participação do mesmo no meu ministério, no princípio do meu ministério, quando eu fui separado a evangelista. Eu não sei se eu lembro disso, mas foi algo sobrenatural, as coisas de Deus. Eu havia chegado do trabalho, e nesse dia eu não ia na sede. E a minha esposa era reunião de obreiros, e cheguei tarde, ela disse: não vai, pega a moto, é rápido, você rapidamente vai chegar. Quando eu cheguei, o pastor estava na porta conversando com alguém. Ele disse: olha, você está atrasado, sobe lá para a diretoria, o pessoal está te esperando para a reunião. E eu não sabia do que se tratava dessa reunião. Quando eu cheguei, havia já alguns candidatos aspirantes a evangelistas, e eu cheguei, tomei assento, e eles estavam distribuindo as folhas para preencher e dizendo assim: olha, nós chamamos vocês aqui porque observamos vocês, precisamos de vocês do Ministério Evangelista, foi por isso que nós ligamos e chamamos vocês para estar aqui hoje, mas ninguém havia me ligado. E eu disse: estou aqui no lugar errado, assim que terminar eu vou. Só que me entregaram uma folha com o meu nome. E aí eu fiquei calado, preenchi e tinha que entregar, eu acho que 2 dias depois, ao pastor Marcos, que estava responsável dessa função. E quando eu fui levar a folha preenchida, eu disse: pastor, eu preenchi, porém, eu acho que aquele dia eu estava no lugar errado, porque ninguém ligou para estar ali. E ele ligou para mim e disse assim: olha, Jacinto, nós não te ligamos, ninguém te ligou, mas Deus te ligou, por isso você estava lá, você lembra? E isso foi algo providencial no meu coração, para mim ficar em paz em relação à minha chamada. E foi mais um passo que foi algo improvável na visão humana para me ser separado do evangelista, mas era o plano de Deus. E esse dia foi marcante da minha vida. E a minha esposa, ela veio hoje porque na igreja do pastor Marcos foi a igreja que eu mais preguei em toda a minha vida. Nós ficamos um tempo para descansar, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus. Amém, queridos? Fico feliz pela estrutura, pelo ambiente muito agradável. E eu tenho certeza que na presença de Deus vocês estão bem servidos, viu? Em relação ao pastor. Em nome de Deus, para a glória de Deus. Amém? Queridos, abram as vossas Bíblias, por favor. Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo de número 7, ou versículo 7. Amém? A alma farta pisa um favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Tome sempre, por favor, isso. Palavras
palavras do sábio Salomão, por certo, inspirado pelo Espírito de Deus. E o que ele está falando é sobre um anseio e uma fome que não é do corpo humano, não é do estômago humano, mas do homem espiritual. Ele está dizendo que a alma farta, a alma, o homem espiritual. Quando a nossa vida espiritual, seja ela uma dimensão divina ou de um declínio espiritual, o sábio está dizendo que se está farto até do mel, ele rejeita. Até um favo de mel é rejeitado. Quando estamos fartos, o favo de mel aqui está se referindo às coisas de Deus, à palavra de Deus. O mel aqui é a palavra de Deus. Salomão está dizendo do que na verdade acontecia rotineiramente durante as primeiras horas do dia, quando o filho que ia até o pai pedir o café da manhã, ele recebia um biscoito com o formato de uma letra dos mandamentos, para que ele se alimentasse e ao mesmo tempo aprendesse as coisas de Deus, a palavra de Deus. Mas neste biscoito havia uma pequena porção de mel. E você vai ver em outras palavras Salomão dizendo que a palavra do Senhor, ela veio em sua boca doce como mel. É o que ele estava dizendo. Mas ele chega a uma conclusão de que quando não há fome daquilo que é importante, daquilo que é divino, até o que é divino, que vem com o gosto ou com o favo de mel, há uma rejeição. Mas para aquele que é faminto, mas para aquele que tem fome, para aquele que anseia, até o que é amargo, ele se alimenta e diz: é doce. Ele está falando acerca do que tem muito a ver na nossa intimidade com Deus. Ele está falando aqui daquilo que tem a ver não simplesmente com uma escolha de Deus, com aquilo que Deus determina, mas com aquilo que nós escolhemos como prioridades que vem de Deus. As coisas que vêm de Deus em prioridade, nós sabemos que temos que discernir o que é importante e o que tem a ver com a nossa intimidade com Ele. Observe bem que a Bíblia está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela se posicionava indiferente daqueles que têm fome, daqueles que desejam estar na presença e se alimentar, comer aquilo que vem de Deus. Observe que a igreja que está em Laodiceia, a palavra do Senhor está dizendo que ela disse assim: olha, nós estamos fartos, nós não precisamos de nada, temos tudo. É ao passo que você vai ver que logo abaixo o Espírito Santo revela dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. E depois que alguém ouvir a voz, abrir a porta e ele entrar, o que tem? Eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Isso tem a ver exatamente com a fome. Isso tem a ver com o que nós damos de alimento para a nossa alma. Isso tem a ver com aquilo que nós priorizamos, que não são distrações,
mas são de primazias que vêm da parte do próprio Deus, e o que Ele serve para nós nesta mesa farta. Isso tem a ver exatamente com aquilo que nós dizemos assim: olha, não é o Senhor quem está nos servindo, e se nós que estamos escolhendo e pedindo: Senhor, eu quero comer, pastor, mas isso é porque a igreja de Laodiceia era rica. A igreja de Laodiceia, o dinheiro cegou a vida, cegou os olhos daquela igreja. Não, queridos, eu não estou falando aqui que a igreja de Laodiceia, ela rejeitou o favo de mel e pisou, ela rejeitou e ignorou, porque era rica. Eu quero que você olhe para a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi, queridos, ele vivia em uma dimensão próspera, era rico. Não dá para contabilizar aqui o que na verdade Davi tinha em suas mãos. Quando ele morre, ele deixa uma fortuna imensa para a construção do templo. Isso quer dizer que passava na mente, nas mãos de Davi, na vida de Davi, uma grande contabilidade financeira de dinheiro e prosperidade. No entanto, o próprio Davi, ele expressa-se no Salmo 63, versículo 1: Deus da minha salvação, a minha alma tem fome de ti. A minha alma tem fome do Deus vivo. Você entende que na verdade não tem a ver com aquilo que temos, não tem a ver com que nós nos relacionamos, não, queridos, tem a ver com aquilo que nós queremos dar para nossa alma se alimentar. Ele está à porta. E o que nos impede de ouvir a voz daquele que está à porta para nos alimentar? Tem a ver com aquilo que nós venhamos olhar e ter por distrações, dizendo assim: eu não sei se eu abro a porta para ele vai se assentar comigo à mesa e me servir. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu abro a porta porque eu tenho desejo, eu anseio por algumas coisas que na verdade nunca completam a minha vida. Eu sempre tenho sede, eu sempre tenho fome, eu nunca vou ficar saciado. Mas se eu abrir a porta para este, sim, eu terei na verdade um saciamento de fome e também de sede, porque Ele é tudo para a minha vida, é tudo que eu preciso, é tudo que eu amo. Nós louvamos aqui nesta noite algo relacionado a isso, mas podemos e entendemos nesta noite que o que a palavra de Deus está dizendo é que na verdade devemos ter fome de Deus, desejo de Deus, a busca incessante pela presença autêntica e revelada deste Deus em nossa vida. Esta presença, querido, nós não podemos perder e nem tampouco deixar de buscá-la. É preciso ter um anseio por este Deus. É certo que a presença dele está aqui nesta noite. Só a presença dele aqui, queridos, não é suficiente. É necessário a revelação dele. É isso que tem a ver com a revelação. Jesus estava presente juntamente com os discípulos em uma certa ocasião, quando Jesus pergunta assim: olha, o que está dizendo aí as pessoas a meu respeito? Qual a informação que tem chegado até vocês? Então Pedro, ele começa a dizer, os discípulos começam a dizer assim: olha, tem alguém dizendo que o Senhor é um dos profetas, tem alguém dizendo que parece até como Elias, tem muitas coisas, muitas informações. Aí Jesus pergunta para eles assim: olha, eu estou aqui, o que vocês têm a dizer acerca de mim? Aí Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você disse bem, porque a ti não pela carne, mas foi pelo Espírito que foi revelado para você. Amados, não basta simplesmente a presença do Todo-Poderoso
vida. É necessário a revelação de Deus em minha vida e também na sua vida. Quem é o Cristo para você nesta noite? É o Filho do Deus vivo e está aqui nesta noite, e é Ele quem se revela por intermédio da sua palavra. Ele se revela em minha vida, Ele se revela também na sua vida. Olhe, Jesus contou uma parábola dizendo assim: olha, um grande homem, ele preparou uma mesa, uma grande ceia, e mandou os seus servos espalhar o convite e convidar. E a Bíblia diz que eles saíram a convidar. E o primeiro convite chegou até um homem que disse assim: olha, eu fui convidado na verdade, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma desculpa. Eu vou, na verdade, infelizmente, eu vou pisar, eu vou rejeitar esse favo de mel que vem. Por quê? Porque na verdade é justo que eu, na verdade, vou ver um campo que eu comprei um campo e eu preciso ir vendo. Aí na verdade saiu da presença dele, eu fui até um outro e disse assim: olha, um grande homem amoroso, ele preparou uma grande mesa, especiaria, é só coisa, na verdade, que nós precisamos, vocês vão adorar, é necessário vocês estarem lá. Eles disseram assim: também não posso. Por quê? Porque eu comprei uma junta de boi, eu preciso experimentar. Também eles tiveram uma desculpa, pisou sobre um favo de mel, queridos, rejeitou um favo de mel, mas de repente chegou no terceiro e disse assim: olha, eu tenho um grande convite para você, é irrecusável. Mas ele disse assim: eu vou ter que recusar. É irrecusável, mas eu vou ter que recusar, porque você vai trocar o amargo e falar que o amargo é doce. Sim, olha, diga que o doce é doce, porque o favo de mel vem se assentar nesta mesa. Não, eu casei e por isso não posso ir, amados. São convites que não podem ser rejeitados. Por que aquele homem não levou toda a sua família? Por que aquele homem não levou a esposa? Por que aquele homem não levou os filhos? E com toda a sua família sejam abençoados, sejam ali agraciados pela presença daquela mesa do amor, a mesa da graça que estava preparada. Então voltou os servos daquele homem à sua presença e disse assim: olha, nós convidamos o primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles na verdade rejeitaram, tiveram uma desculpa. Então ele disse assim: então você vai sair pelas ruas, você vai sair pelas valas, pelos becos, e você vai convidar coxos, aleijados, vai convidar todos. Então na verdade ele saiu convidando, e nos becos, nas valas, nos lugares pobres, nos lugares mais baixos. E diz a Bíblia que eles vieram, eles aceitaram o convite, e quando eles aceitam o convite e se assentaram à mesa, os servos chegaram até aquele homem e disse assim: olha, feito está como o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Convidamos e a mesa está cheia, porém ainda há lugar. Então ele disse assim: olha, ainda há lugar, então ainda há lugar. Então vocês vão sair, vão continuar convidando, mas existe muitos que se assentaram, mas ainda há lugar. Você entendeu aqui, queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo? A palavra do Senhor está dizendo que não tem a ver simplesmente com aqueles que querem chamar o amargo de doce, não. Tem a ver com aqueles que reconhecem o favo de mel que é o convite, a palavra do Senhor lançada aos nossos corações, e nós venhamos aceitar e dizer assim: eu tenho fome de ti, querido Deus, eu não tenho condição, mas eu quero que o Senhor me fortaleça. É por isso que o dono, o todo-poderoso daquela mesa disse assim: olha, ainda tem lugar, então não vamos começar enquanto a mesa não estiver cheia. Sabe por que ele disse isso? Porque a mesa estava cheia e alguns assentados naquele dia, mas os olhos do Todo-Poderoso, os olhos estavam enxergando hoje, em uma noite como
está sobre a sua vida, diante de você. Vai adoçar a sua vida. Glória a Deus. Vai adoçar a sua vida. Glória. Vai tirar a amargura, a tristeza. Por isso que o Espírito Santo revelou a Neemias. Neemias, diga para esse povo que está triste. Alguém olhando para o lado, olhando para o outro, em tempos de se alegrar, em tempos de se regozijar. Aí na verdade, muito triste, a palavra do Senhor veio a Neemias e disse assim: por que vocês estão tristes? Hoje é dia consagrado ao Senhor, é dia de se alegrar. Tem a ver com aquilo que comemos, viu? Tem a ver com aquilo que comemos. Tem gente que está comendo determinado tipo de coisa, que só anda cabisbaixo, triste, vazio. Mas naquele dia Neemias disse assim: olha, é preciso que vocês repartam aquilo que vocês têm. Quem tem na sua casa tem muitas coisas, tem abundância, tem na verdade fartura. Então leve doçura para aqueles que nada têm. Está escrito lá: leve doçura para aqueles que nada têm. Então na verdade eu penso comigo que naquele dia existiam alguns lares que estavam com as portas fechadas, os filhos estavam assentados à mesa, não tinha nada, queridos, naquela mesa, porque a crise havia chegado, mas o Todo-Poderoso estava ali como um tipo de providência para aquela nação. Mas de repente alguém bateu na porta, alguém está batendo na porta. O pai orou e disse: quem é que pode estar batendo agora, neste horário? O que está acontecendo? Abriu a porta, e quando ele abre a porta, tinha um irmão, tinha alguém que ouviu a palavra de Neemias, dizendo assim: olha, eu vim aqui porque eu acho que vocês precisam de alguma coisa que eu tinha também em minha casa, eu trouxe para compartilhar com vocês. Ele pegou aquilo, levou para a mesa. O filho que estava com os olhos, na verdade, lacrimejando diante de uma situação como aquela, o lar estava em tristeza, queridos. De repente é colocado à mesa, depois daquele que a porta se abriu, é naquele momento, querido, que havia, em que começou a ter alegria na vida daquela família, na vida daquela nação. Foi se alastrando quando alguém entendeu que era necessário distribuir doçura sobre os lares que estavam tristes, cabisbaixo. Aí Neemias disse assim: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes, queridos, eu já li este versículo e eu fico me perguntando o porquê que Neemias disse isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que Neemias disse isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Você se alegra só de ouvir este versículo, mas entenda um pouquinho comigo agora. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós viemos para o centro da vontade do Senhor, o Senhor se alegra em todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Alegra o coração do Todo-Poderoso. E quando o coração do Todo-Poderoso se alegra, sabe o que ele faz? Ele se move e começa a trabalhar em prol daqueles que nele confia. Aí alguém olha para a sua vida e diz assim: o que está acontecendo? Você é alguém devoto, alguém na verdade que renuncia tudo, que se pega. E eu vejo que você sai de cada vales, eu sei que você sai de cada situação, eu sei que você supera cada fase da sua vida, está sorrindo, está marchando, nada para a sua vida. É na verdade o resultado de quem faz a vontade do Todo-Poderoso. Ele vem sobre a nossa vida, enche-nos de força, de ânimo, de graça, de poder, nos enche de alegria. E sabe o que está acontecendo? Porque eu alegrei o coração do Todo-Poderoso. Neemias estava dizendo: se nós alegrarmos o coração do Senhor, é a nossa força diante das dificuldades. Vamos superar. Você quer superar? A alegria do Senhor é a nossa força. Não entristeça, é isso que
Paulo disse: não entristeça o Espírito do Senhor que está em vosso meio. Não entristeça. Quando ele se assentar à mesa, olhe para ele, aceite, abrace, se alimente, seja guiado por ele, alimentado por ele, consolado por ele, saciado por ele. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça. Quando você não entristece o Espírito Santo, ele se alegra. E é a minha força, é a sua força, é a força desta igreja, é alegrar-se na presença do Espírito Santo, é permitir que ele se alegra também neste cenário, é que o seu lar seja vitorioso, quer que haja força, quer que haja superação dentro do seu lar, na sua casa. Alegre a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Alegre. Haverá sinais, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar. Não tem a ver simplesmente com a prioridade que você quer, tem a ver com aquilo que você leva em intimidade com Ele. O Senhor quer, Espírito Santo, o Senhor quer que eu continue me alimentando a minha alma com este mel, com a tua palavra, com a tua presença. Então assim será feito. Seja feita a sua vontade. Venha o seu reino em minha vida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É Ele quem nos alimenta. É Ele quem nos alimenta. E Jesus, ele precisa se sentir alegre em nosso meio, assentado à mesa conosco. Eu observo que quando Jesus ele chegava em Jerusalém, diz a Bíblia que ele ia para Betânia, e por diversas vezes você vai ver que ele vai para a casa de Marta e Maria. O que havia deste lar? Que Jesus constantemente ali chegava, se assentava. Você vai ver um homem com 12 discípulos, famintos, mas de repente chega em uma casa e eles se sentem tão bem, recepcionados, que sempre ali estão. E a Bíblia não vai omitir isso, mas ela começa a abrir aquele cenário, dizendo que as pessoas, a família ali, se sentia muito bem e fazia de tudo para que Jesus e os seus discípulos ficassem à vontade. E a Bíblia está dizendo que Marta, ela começa a preparar a mesa. Jesus não reprova, não. Jesus não repreende Marta, porque ela está preparando a mesa. Maria assenta seus pés de Jesus, e ela quer sentir a sua unção, ela quer ouvir a sua palavra, mas Marta está preocupada, e a Bíblia destaca que Jesus disse assim: Marta, você está preocupada e distraída com muitas coisas. Algumas coisas causam distrações, mesmo quando você anseia e quer estar à mesa com Jesus. Marta, a sua irmã escolheu uma boa parte. Eu não posso tirar isso dela. Ela escolheu uma boa parte. Uma coisa é necessário. Jesus disse: uma coisa é necessária. O que ele quer dizer com isso? Jesus, ele tem diversas personalidades dentro da sua casa, mas ele disse assim: olha, para cada uma dessas mentes é necessário uma só coisa. O que ele quer? Ele quer que nós vivamos uma só vida.
Ele quer que nós vivamos uma só vida, pastor. Eu posso estar vivendo em duplicidade? Sim. E a Bíblia diz isso. Vós de duplo ânimo, purifica os vossos corações. Há pessoas que têm duplo ânimo, quer viver em duplicidade de vida. E se você vive duas vidas, você vai ter que alimentar as duas. Com mel ou com amargo, como se fosse mel, ou como se fosse doce. Jesus disse: Marta, você está dando lugar para distrações, ele está tirando seu foco. Você quer servir? Continua servindo. Você não pode querer viver a vida dos outros. Você não pode querer que as pessoas vivam também a sua vida. Sabe qual é o erro, o problema? Que estava em um pequeno detalhe na vida de Marta, é que ela estava servindo com excelência, mas ela queria que Maria também servisse da forma que ela estava servindo. E se há uma coisa que recepcionava bem a presença de Jesus em Betânia, era porque aquele lá sabia recepcionar muito bem o lado humano e o lado divino de Jesus. Maria recepcionava o lado espiritual. Marta recepcionava o lado humano, cansado, faminto das viagens, de evangelizar e fazer milagres. Existem essas duas personalidades, mas cada uma delas tem que viver uma. Existe, por exemplo, nessa igreja, Marta e Maria. Quem é Marta? Marta é aquela que está preocupada com como é que vai ser, ou como os discípulos vão se assentar nessa mesa. Eu vou colocar uma flor, eu vou deixar as cadeiras organizadas. Será que vão estar limpas? Será que vão estar quebradas? Como é que vai ficar essa mesa? Será que vai ter como todos se assentarem e ficarem bem? Vai ter água? Vai ter, na verdade, uma condição, um ambiente? Marta é a função de Marta, e ela precisa servir com excelência. Marta recepciona o lado humano de Jesus e também o lado humano dos seus discípulos. E Maria está procurando a recepção do lado divino de Cristo e também dos seus discípulos. Maria está preocupada em se assentar e sentir a unção na sua palavra. Maria está preocupada como vai ser a reunião desta mesa. Será que Jesus vai vir? Será que Jesus ele vai chegar cheio de unção? Será que a sua palavra ela vai ser revelada para os nossos corações? Será que eu vou me sentir cheio pela palavra que eu vou ouvir? Maria, ela está preocupada com a unção. Será que vai ter conversões? Será que todos vão ouvir a voz de Jesus? Será que vidas vão ser libertas? Não pode faltar Maria, também não pode faltar Marta, mas o certo é que Jesus se sente bem quando essas duas personalidades estão unidas. Jesus ele sai da casa de Marta e Maria e deixa as duas unidas. Marta disse assim: é verdade. Só porque eu sigo com excelência, eu não tenho que ficar reclamando que Maria tem que fazer o que eu faço, tem que pensar do jeito que eu penso. Maria não fica preocupada porque Marta está voltada para uma outra dimensão e não está de joelho com ela, não está na Bíblia com ela, não. Maria não estava preocupada com isso. Assim também Marta não poderia deixar as distrações fazer com que ela vivesse duplicidade de vida. Porque quando nós escolhemos isso, queridos, nós vamos querer alimentar também dois tipos de pessoas. E é isso que nós não podemos. Tem a ver com uma só personalidade. Ou você serve com excelência com Maria, ou você serve com excelência com Marta. Maria e Marta, todas duas precisam servir com excelência, mas em uma só vida. Uma só coisa te é necessária. Foi o que Jesus disse. E quando isso acontece, queridos, há milagre. Sabe por quê?
porque o Todo-Poderoso se alegra. Jesus, ele sai. E sabe o que aconteceu? Neste lar, onde Jesus se assentava todo o tempo que chegava naquela região, onde recepcionava, cultuava o Todo-Poderoso, a doença chegou, a morte também chegou, Senhor morreu. E como todo mundo faz, clama por Jesus. E Jesus não vem na hora em que elas querem. Não. 4 dias depois, já havia sepultado. Mas Jesus veio. Não importa a hora que ele veio. O que importa é a sua presença. A sua presença fará suficiente, preciso, as nossas necessidades. Ele chega, e sabe o que está acontecendo? Maria, Marta, está triste, por certo, mas ela chega diante do mestre e diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus consola ela com palavras, que você sabe. Ele pergunta onde está Maria, e ela vai chamar Maria, e quando Maria chega, ela diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. As duas, com personalidades diferentes, falam a mesma língua. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria, você quer dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Antes, as duas estavam caminhando para o seu lado, uma servindo espiritualmente com excelência, a outra servindo à mesa com algumas distrações. Jesus saiu, deixou as duas unidas, e as duas estão falando a mesma língua, pensa diferente, serve diferente, mas falam a mesma língua. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quando Jesus ele vê esta união, este vínculo, é por isso que eu disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra. E o que está escrito no Salmo 133 está dizendo assim: olha, quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre as suas orbas, aí as orbas das suas vestes. É como o Monte Hermon, porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida. A bênção e a vida. Quando Jesus ele vê união, querido, sabe o que acontece? Ele ordena a bênção e também a vida. Aonde está Lázaro? Já está cheirando mal, já está na sepultura. Vamos lá. Ele mandou que removesse a pedra, e quando removeram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora. Sabe por quê? Porque ele viu união, ele se alegra, ele viu união com personalidades diferentes, e aonde há união, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Ele ordena a vida e a bênção para sempre. Alguém poderia ter dito assim: o que adiantou vocês preparar a mesa, se assentar à mesa com Jesus? Vai no culto todos os dias, vai para a oração, vai para os ensaios, vai para os evangelistas, está sempre andando aí com Jesus. O que adiantou? A enfermidade chegou. Aonde está ele? A morte chegou. Aonde está ele? Não tem mais jeito. Que decepção para vocês. Mas elas sempre estavam voltadas com o coração, estavam sempre dizendo: é o mestre que ainda não chegou, é o mestre que ainda não chegou. Se ele estivesse aqui, ele chegou e mudou a história do pensamento daquele lar. Ele disse: pode tirar a pedra. Meu querido, você que está aqui nesta noite, não importa o que estão dizendo, não importa o que vão dizer, até porque alguém está dizendo: senhora, não tem mais jeito, coloca uma pedra por cima disso para acabar. Enfim, não tem mais jeito, não tem esperança. A última palavra, ela veio daquele, queridos, que criou os céus e a terra,
insensível, amarrado da cabeça aos pés, ele vai dizer: pode desatar. Aleluia. Senhor, mas ele não ouve mais, ele não ouve o homem, ele não ouve no tempo do homem, mas ele vai ouvir a minha voz, ele vai ouvir a minha voz na sepultura espiritual e vai voltar novamente. Sabe por quê? Nunca eles vão se assentar à mesa com o Todo-Poderoso. Nunca será em vão. Não rejeita o favo de mel. Não chame o amargo de doce. As nossas escolhas vão parecer para Deus e para os homens que nós escolhemos o amargo. Antes o amargo. Prefiro o amargo das mancadas deste mundo. Nos deleites deste mundo, alguém está dizendo: olha, próprio de amargo, mas eu prefiro não. Escolha o doce, o favo de mel, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Está na mesa do Senhor. Aleluia. Está na mesa do Senhor. Escolha, porque esta é o que Deus quer e designou para a nossa vida. É o que Ele escolheu e designou para a nossa vida. Vocês lembram dos discípulos após a morte de Jesus? Todos dispersos. E de repente acontece que alguns estão indo embora a 11 quilômetros de distância de onde estavam, de onde haviam conversado com Jesus pela última vez. Estavam indo a caminho de Emaús. Essa aldeia distanciava a cerca de 11 a 12 quilômetros. Estavam indo conversando algo que não agradou o Todo-Poderoso, mas ele já havia ressuscitado. Ele se apresenta e pergunta: que conversa é essa? E eles não reconhecem. Ele diz assim: olha, é acerca daquele, o Nazareno. Você não sabe, você é um peregrino aqui. Já é o terceiro dia. Ele disse que no terceiro dia isso para ele é o terceiro. Já é o terceiro. E ele disse: nada. E Jesus vem conversando, falando da sua palavra, e eles vão ouvindo, o coração ardendo, mas ainda não reconhecendo. E a Bíblia diz que quando ele chega próximo da entrada daquela aldeia, eles olham e dizem assim: olha, não vai, fique conosco, passe a noite conosco, se assente à mesa conosco. E Jesus se assenta à mesa com eles. E a Bíblia diz que quem parte o pão é ele. Quando ele parte o pão, eles reconhecem. Eles reconheceram quando Jesus partiu o pão. Amados, você não tem noção da riqueza que existe nessa mesa. Olha, já vou encerrar. Mas, quando alguém se assentava à mesa naqueles dias, duas coisas aconteciam. Primeiro, vocês lembram da ceia, a qual foi revelado Judas? Se assentava à mesa, e o anfitrião, que se assentava à cabeça da mesa, ele partia o primeiro pedaço de pão e dava para alguém. Essa primeira pessoa significava: eu te amo. É por isso que Jesus falou assim: olha, tem um traidor nessa mesa. E os discípulos começaram a perguntar: quem é, Senhor? Sou eu? É este, é este, é este? Ele disse: espera aí que vocês vão saber. Partiu o pão e deu para Judas. Aí a sua e a minha Bíblia diz assim: olha, e eles não entenderam. Quem é que entende? Alguém virar para o seu inimigo e dizer: eu te amo. Alguém virar para o seu inimigo e dizer: eu te amo. Nós não entendemos, mas temos que aceitar que nessa mesa ela tem um amor suficiente para amar até o inimigo. É a riqueza da mesa. Aleluia. A segunda coisa que é
sentado à mesa, é que o anfitrião, ele não partia o pão, mas ele dava honra para alguém partir em seu lugar. Era ele que dava. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando eles sentaram, Jesus, o peregrino que eles achavam que era, foi convidado. Passe conosco, não vai, fique conosco. Que companhia agradável, é a sua. Se assenta à mesa conosco. Mas o que fez aquele anfitrião, dono da casa, que convidou Jesus, colocar o pão em suas mãos? Era exatamente isso. Quando o anfitrião convidava o dono da casa, quando ele não partia e dava o primeiro pedaço para alguém, um pedaço significante, ele dava a honra para o convidado a partir. E foi o que eles fizeram. Olha, que palavra agradável, que companhia agradável foi essa que nós tivemos. Vou te dar honra, parta o pão. E quando ele parte o pão, eles olham, isso é esse ele. É ele. Glória a Deus. É Jesus. É o terceiro dia. E segundo, nós sabemos como o nosso mestre parte o pão. Glória a Deus. Nós presenciamos a cerca de aproximadamente 5.000 pessoas, ele partindo o pão e nos dando para alimentar. Eu sei como Jesus parte o pão, ele parte o pão diferente de nós. É ele. Levantaram, olharam para o outro e disseram, é ele. E quando olhou, ele desapareceu. Levantaram, chegaram até Jerusalém. A Bíblia diz que chegaram até Jerusalém, queridos. E quando os discípulos olharam para eles, disseram, mas o que é isso? Vocês já voltaram? Nós voltamos. Por que vocês voltaram? Não estavam tão decididos, já não tinham tomado a decisão. Tem gente que é convictos, queridos, na decisão que vai tomar, mesmo fora da direção de Deus, mesmo passando por cima da palavra de Deus. Depois que toma a decisão, não tem conselho de pastor, não tem orientação, não tem temor de Deus no coração, vai. Mas de repente esses aqui não. Esses aqui quando chegou, descobriu que Jesus havia ressuscitado. Quando ele parte o pão, eles levantaram e voltaram para o centro da vontade onde Jesus havia ordenado. Quando chegaram lá, disseram assim, o que convenceu vocês para voltar? O que fez vocês voltar? Foi alguém, não, ninguém faz a nossa cabeça, ninguém nos convence daquilo que temos que fazer. Nós voltamos foi porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou com a prova que vocês têm, a prova que eu tenho é porque ninguém nunca partiu o pão como ele partiu. Ele partiu o pão em nossa mesa, ele ressuscitou. Ele partiu o pão, queridos. Sabe de uma coisa? Tem gente que quer tomar decisão por si, tem gente que quer fazer do jeito que quer, mas Jesus nesta noite está dizendo assim, olha, deixa eu partir o pão da sua vida, deixa eu partir o pão da sua vida. Glória. Deixa eu partir o pão do seu casamento. Deixa ele partir o pão do seu ministério. Deixa ele partir o pão da sua vida, queridos. Em meio à sociedade, na escola, no seu trabalho, onde você está, aqui dentro da igreja. Deixa Jesus partir o pão da sua vida. Sabe por quê? Porque você tem fome e sede de Deus. Eu tenho fome e sede de Deus. Deixa ele partir o pão da sua vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O salmista disse assim, olha, o Senhor, ele prepara uma mesa no deserto, no lugar improvável, no lugar improvável. Quando nós escolhemos Deus, queridos, você nunca vai comer um alimento que vai te sustentar por 40 dias.
mas na mesa do Todo-Poderoso, queridos, aonde há um favo de mel, você vai comer e andar 40 dias como Elias andou. Pode estar fraco, anêmico, que comida é esta? É aquela que vem do céu, é o que desce aqui nesta noite, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem gente aqui, querido, sim, que está precisando de estar dizendo: eu preciso, e é nesta noite que eu vou sair daqui saciado. Tem gente que vai sair daqui, levando daqui cestos de pão, dizendo assim: olha, Deus de alimento e até sobrou, mas você não pode sair daqui com fome, você não pode sair daqui anêmico, você não pode sair daqui com a alma faminta, fraca, andando cabisbaixo, com as pernas fracas, se curvando diante de qualquer coisa. O Todo-Poderoso está te alimentando nesta noite. Te alimentando nesta noite. E se você está se alimentando, eu quero que você coloque sobre os seus pés. É a única mesa que ora você se coloca sobre os assentos, e é o momento em que você coloca sobre os pés, porque ele passa observando, queridos, a nossa face na mesa em que ele prepara. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e meu cálice transborda. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça. Eu gostaria que você orasse nesta noite louvando com esse salmo. Diz para o Espírito Santo: Espírito Santo, pode preparar uma mesa perante mim. Pode preparar a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice vai transbordar de doçura, de alegria. A minha alegria vai ser abundante, a minha alegria vai ser abundante, a minha alegria vai ser abundante na sua presença. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assentado, queridos, espiritualmente nesta mesa, você vai louvar, você vai adorar por alguns minutos. Eu não vou encerrar, mas eu gostaria que você alegrasse o coração do Espírito Santo que está presente aqui nesta noite, sem limites, queridos, sem limites e sem intimidação. Converse com ele agora, fale com ele agora, em louvor, em oração, em súplica, em intercessão, mas abra o seu coração agora.